Mais uma vez, seja muito bem-vindo à unidade curricular de introdução à gestão da cadeia de logística. Desta vez, nós vamos ver na habilidade 1 os componentes da cadeia de logística. Quando a gente fala em logística, de que se trata? Esse é o primeiro conceito que você precisa entender nesse momento. É o quê? É o fluxo otimizado de produtos, materiais, serviços, pessoas, de origem a destino, certo? Então, esse fluxo otimizado que a gente chama de logística. Dentro disso, então, o que acontece? A gente precisa entender o que é a cadeia de logística. A cadeia de logística, na verdade, é composta de 3 subcadeias, que é os suprimentos, que a gente ainda chama de abastecimentos, a produção e a distribuição. Isso quer dizer o quê? Para uma indústria produzir, precisa de insumos. Então, o abastecimento desses insumos é uma das atividades fundamentais com seus fornecedores. Depois, esses insumos são transformados em produtos ou serviços, e nesse caso, então, se desenvolve a função de produção. E depois, então, até o produto ou serviço chegar ao consumidor final, então, trata-se da questão de distribuição. A seguir, então, você precisa entender a natureza dos produtos da cadeia de logística. Existem 2 categorias, que são, primeiro, produtos industriais e produtos de consumo. Então, quando a gente for analisar a natureza dos produtos que está dentro do fluxo, a gente vê que são 2 tipos de imediatos, são produtos industriais e produtos de consumo. Os produtos industriais são aqueles que vão passar ainda por uma transformação, como, por exemplo, você pega, né, os faróis de um carro. Obviamente, é um produto industrial, porque é um componente de um carro. E, nesse caso, se vende para a indústria montadora de carros, nesse caso. Ou uma cadeira, ou volante, nesse caso. Então, considere-se que os produtos industriais são aqueles que vão passar por uma transformação para se transformar num outro produto. E os produtos de consumo, existem 3 características, principalmente, né? São aqueles de conveniência, onde quando você precisar, você nem precisa nem pensar nem no preço, nem no valor, isso não influencia nem na qualidade. É uma necessidade que você tem naquele instante, que a gente chama então de produtos de conveniência. E aí você vê, por exemplo, os bancos. Hoje, ainda bem que nós temos bancos digitais, onde você tem isso no seu celular, mas você pode ver que um banco da mesma rede que presta um serviço para seus clientes, precisa, dentro de um raio de 500 metros, por exemplo, você vê 3 agências da mesma bandeira. Por quê? Porque no momento que o cliente precisa sacar dinheiro, ele não precisa pensar onde encontrar ou comparar. Existe algum concorrente por aí? Não interessa. Tem que estar disponível de imediato, certo? Então, é considerado produto de conveniência aqueles produtos em que, na hora de escolher, o cliente não pensa no preço, no custo, e precisa de uma certa imediatismo nesse caso, tá certo? E aí, então, vem uma segunda característica que a gente considera que produtos de concorrência. Nesse caso, então, o cliente, na hora de escolher, ele compara os preços, a qualidade, que são fatores relevantes naquele momento de tomar a decisão de compra. E, por fim, então, nós temos a terceira característica dos produtos de consumo, que são produtos de especialidade. Então, você vai, por exemplo, num restaurante à la carte, que é um serviço de especialidade, nesse caso. Então, tudo que for personalizado, até os carros que estão vindo hoje em dia, a gente pode pedir um carro personalizado, nesse caso. Então, a gente chama de produtos de especialidade, certo? Será que você sabe por que os produtos têm que vir sempre com uma embalagem? E para que serve a embalagem de um produto? Primeiro, é de facilitar a armazenagem e o manuseio do produto, obviamente.
Segundo, é para promover melhor a utilização do equipamento de transporte, porque a gente precisa transportar aquilo. Então, tem que acomodar isso dentro dos equipamentos. Dar proteção ao produto. Por isso que a gente tem alguns produtos que são frágeis. Por exemplo, você está viajando, você chega no aeroporto, o tipo de produto que você precisa utilizar na sua viagem, se pergunta, é frágil ou não? Então, essa é uma característica. A embalagem vai proteger, finalmente, o produto. Ainda a embalagem serve para promover a venda do produto. Eu tenho certeza que você come o tempo todo chocolate, né? Ou você já tem tido essa experiência de compra de um chocolate que você precisou ir numa loja para fazer a compra. Obviamente, você escolhe, às vezes, o chocolate pela embalagem, nesse caso, certo? Alguns produtos a gente escolhe pela embalagem, nesse caso, é para promover a venda. Então, essa é uma estratégia de marketing também. Alterar a densidade do produto. Então, tem alguns produtos que não têm formas normais, então a gente precisa alterar isso daí para poder conter dentro de uma caixinha, por exemplo, nesse caso. Facilitar o uso do produto, isso é muito importante também. Você vê que os perfumes e outros aí vêm com frascos que a gente precisa. E por fim, então, proporcionar ao cliente o valor de reutilização. E aí, então, o que a gente vai aqui no último, então, caso, pensar na logística reversa. O que é logística reversa? Quando a gente fala em logística reversa, aliás, é um ponto muito importante, né, para você saber da sua profissão de gestor de logística. É importante que você entenda o que é logística reversa. Porque hoje todas as empresas são engajadas nessa política de logística reversa. É diferente da logística tradicional, que está relacionada ao processo de reutilização de produtos, né? Sendo que esse processo recupera todo o produto de forma sustentável. Então, a logística reversa, a gente pensa na sustentabilidade. Isso quer dizer o quê? Que você tem que pensar na reutilização, no reuso daquele produto para que você possa entender melhor. E por isso que hoje muitas empresas se engajaram nessa política de reciclagem, de lixo seletivo, de coleta seletiva, né? E se você olhar estrategicamente hoje, no Brasil como um todo, esta política de coleta seletiva, em termos percentuais em alguns municípios, com iniciativa da coleta seletiva, na região sul, praticamente 89,8% dos produtos são recicláveis, né? Nesse caso, de que pessoas estão praticando essa política de reciclagem de lixo seletivo, nesse caso. Na região sudeste, a gente chega a 82,2%, e na região norte, nós temos 58,4%. Você já vê que isso está relacionado à questão cultural também e das políticas públicas do próprio governo, mas cabe às empresas se engajarem também nisso daí, e a gente vê que é a região centro-oeste do Brasil que menos recicla nesse momento, e portanto você deve imaginar o tamanho de lixo que nós temos ali, e várias indústrias hoje em dia estão lutando com isso, a preservação do meio ambiente, e isso é um fator relevante. A logística reversa se tornou uma estratégia de marketing para muitas empresas, mas isso contribui também à redução dos custos operacionais devido à reutilização dos processos que a gente tem por aí. Muito obrigado. Assim termina, então, a habilidade 1. Espero que você possa entender, mas aí leia muito bem o material, que é muito importante. Ter muitas informações dentro do material, dentro do livro que eu estou dizendo, e pratique, leia as informações que estão ali, as dicas principalmente, porque isso é importante para a sua profissão. Muito obrigado.